Você se sente seguro enquanto navega pelo Facebook? As últimas notícias envolvendo a maior rede social do mundo estão fazendo muita gente repensar a questão da privacidade. Matérias publicadas nos jornais The New York Times e The Guardian revelaram que mais de 50 milhões de usuários da rede tiveram seus dados usados sem permissão por uma empresa britânica. A reportagem vem para acender mais uma vez a discussão. Será que estamos seguros dentro do universo virtual? Bom, Viva Voz já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo no programa é a acadêmica de jornalismo, Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando mais um Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do programa através das redes sociais. O Twitter e Instagram é @VivaVozUnivale e o Facebook é facebook.com/VivaVozUnivale. Hoje nossos convidados são dois professores aqui da universidade, o professor Marco Antônio Pinheiro, do curso de Publicidade e Propaganda. Bem-vindo ao programa. Boa tarde a todos. Professor Vinícius Batista, do curso de Jornalismo aqui da Univale, também bem-vindo, Vinícius. Boa tarde, Lisa. Boa tarde, Luana. Prazer estar aqui de volta. Bom, gente, muitos dados, muitas reflexões a gente gostaria de fazer com vocês, mas vamos dar o cenário para todo mundo acompanhar. Então, dia 17 de março, dois importantes jornais mundiais, New York Times e The Guardian, revelaram essa bomba. 50 milhões de usuários do Facebook tiveram seus dados usados sem consentimento por essa empresa Cambridge Analytica. Bom, esse acesso se deu por conta de um teste psicológico que circula na rede coletando informações dos usuários. Dados de amigos dos usuários que fizeram o teste também foram coletados. Gente, qual é o impacto, então, dessa notícia para os usuários do Facebook, Vinícius? Bom, eu acho que já havia uma evolução nessa percepção de que a nossa privacidade tem sido cada vez mais invadida, né? Desde coisas um pouco mais simples e que o usuário até não sente um efeito negativo, por exemplo, a questão de publicidades direcionadas, né? Indicações de notícias, páginas relacionadas, coisas que tu vai percebendo que estão ligadas, né? O que tu acessa no Facebook, daí daqui a pouco no Google, as coisas vão se conectando. Talvez, acho que o marco desse último caso em específico está em perceber que pode haver um lado assim de funcionalidade, de instrumentalização dos meus dados pessoais para até trazer um cenário positivo de navegação, customização, mas há um perigo muito grande também, porque nesse caso específico, né, travestido de uma simples brincadeira, eu dei acesso a dados que voltaram para mim como uma influência que é muito mais subjetiva, muito mais difícil de medir assim, né, o impacto, e ela tinha como alvo não a compra de um produto, não a indicação para eu curtir uma simples página, mas sim mexer com o meu pensamento, o meu conhecimento do mundo, que ia ser diretamente usado para tomar decisões na sociedade. Então, acho que isso é o mais grave, o mais importante nesse caso. Marco, como é que você vê a reação das pessoas? As pessoas já se deram conta do que foi isso? Eu concordo com o que o Vinícius falou, mas eu acho que a gente espera que as pessoas mudem, né, ou pelo menos pensem a respeito dos seus dados, ou pensem a respeito daquilo que elas postam nas redes sociais, né? Eu acho que esse caso ele vem para nos mostrar, né, ou para pelo menos nos alertar, né, nessa questão que envolve os dados, né, e aquilo que está sendo feito com os nossos dados e que a gente não sabia. Na universidade a gente já fala para os nossos alunos há muito tempo, né, os cuidados com o que você posta, né, os cuidados com aquilo que as redes fazem, mas como o Vinícius falou, parecia sempre algo muito subjetivo, né, assim, eu não tenho nada a esconder, né, então eu não vou me preocupar com isso. E hoje a gente vê, né, que houve um vazamento gigantesco, né, de dados e que foram usados, né, então está se falando aí de manipulação de Brexit, manipulação de eleições americanas, né, então eu acho que é um momento assim de as pessoas perceberem, né, ou pelo menos refletirem sobre aquilo que está sendo compartilhado, né, nessas plataformas, né, no caso principalmente o Facebook, que foi o que a gente soube agora, mas que envolve todas, né, de Google a Twitter, a todas elas, né, digamos, têm o mesmo modus operandi, né, em relação à coleta de informações, né. E talvez também uma percepção que sim, acho que se dividia muito o mundo virtual do mundo real, né? Então, algumas coisas eu percebo que estão sendo expostas da minha vida, mas continua no âmbito virtual. E isso agora começa a ter um resultado no mundo real, né? Nunca houve exatamente essa divisão, mas explicando seria mais ou menos isso.
A denúncia foi realizada por um ex-funcionário da empresa que contou ao The Guardian detalhes de como acontecia o esquema que começou em 2014. Mas, afinal, como é que funcionava isso? Como que eles coletavam esses dados, professor Marco? Isso. Na verdade, o que acontece é que o Facebook, ele é uma empresa que, basicamente, 99% da sua receita vem da publicidade. Então, essa publicidade do Facebook, ela acaba vindo dos anúncios que a gente vê dentro da plataforma, e esses anúncios, eles aparecem para nós porque o Facebook, ele tem os nossos rastros, né? Então, vamos dizer lá que eu estou navegando no meu feed do Facebook e, de repente, apareceu lá um amigo meu dizendo que ele comprou um carro novo, eu vou lá e dou um like naquela mensagem dele. Além de mostrar para o meu amigo que eu li aquela mensagem, né, o que eu achei bacana, eu também dei um sinal para o Facebook. Eu dei um sinal para ele dizendo que, opa, eu gosto de carros, né, eu me interesso por carros. O Facebook cruza essa informação com as fanpages que eu curti, por exemplo, né, e ele vê lá que o Marco curtiu a fanpage da Ferrari, da McLaren, né, ou de alguma outra grande montadora, e de repente ele começa a montar um retrato meu, né, para me enviar publicidade. Então, esses dados, né, ou esses rastros que a gente deixa na plataforma, eles acabam se tornando valiosíssimos, né? Então, o que foi tirado, né, o que a Cambridge conseguiu pegar foi justamente esses dados de comportamento meu. Então, ele tinha lá de mais de 50 milhões de usuários, o que ele gosta, né, onde é que ele mora, qual é o número do telefone, qual é que é o e-mail, quais são todas as páginas que ele curtiu, quais são todas as curtidas que ele deu em todas as publicações. Ele, né, na verdade, eles conseguiram pegar esses retratos que eles tinham desses 50 milhões de usuários. A partir daí, né, dependendo daquilo que você quer, a gente pode até usar a palavra manipular, né? Então, você pode, né, atingir exatamente aquela pessoa, né? Então, acho que essa foi a grande questão, né? E é isso que está começando a ser mostrado para as pessoas hoje, né? Que não é simplesmente, né, vazaram os meus dados, quer dizer que eles viram as fotos que eu tinha no Facebook. Não é isso, né? Isso publicamente já está lá, né? São coisas mais, são o que a gente chama dos metadados, né? São dados que não estão tão claros ali no meio, né? Muito legal colocar para as pessoas terem a dimensão disso. E acho que outra dimensão para a gente perceber é que não foi um esquema que nasceu, por exemplo, de um hacker que invadiu o sistema do Facebook, né? Nasceu de um pesquisador que solicitou acesso a alguns dados para um fim determinado, e aqui envolve, além da questão tecnológica, uma questão ética, né? Porque ofereceram grana para ele e ele vendeu esses dados. E o esquema principal era que eu aceder uma parte da minha privacidade, né, de forma até explícita, eu dei acesso aos meus amigos também. Então, essa progressão geométrica que deu a dimensão que deu a esse caso, né? Verdade. Bom, resultado, o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, teve que prestar depoimento no dia 10 de março, lá no Senado, nos Estados Unidos, tentando explicar como é que aconteceu esse vazamento e que atingiu 87 milhões de pessoas no mundo inteiro, né? E, gente, já é possível pensar, então, que medidas as pessoas que tiveram essas informações vazadas podem tomar diante disso? Porque daí a gente entra no campo jurídico da coisa, né? Já dá para pensar isso, Marco? Eu vejo assim, eu acho que a ida do Zuckerberg, né, tanto ao Senado quanto ao Congresso americano, foi talvez um dos maiores puxões de orelha que a gente viu ultimamente, né? Mas nesse momento é só um puxão de orelha, né? Então, os senadores, por mais que falaram para ele, olha, né, você coleta isso, você faz aquilo e tal, mas o que a gente pode entender daquilo ali, pelo menos nesse momento, é tipo assim, não faz isso de novo, tá? Senão a gente vai brigar contigo de novo. Mas assim, a gente não tem nenhuma atitude, né? Então assim, vai mudar alguma coisa, vai mudar isso e tal. Diferente da União Europeia, que está tentando implementar uma lei de controle de dados, né? Então acho que os Estados Unidos ainda, nesse momento, a gente não tem nada. Agora, o que o usuário pode fazer, né? O que ele pode fazer? Nada. Nós não temos nenhum tipo de arma, né? Porque assim, novamente, eu acho que eu volto ao que eu falei anteriormente. Vamos dizer, eu postava as minhas informações no Facebook lá com a opção pública, então agora por conta disso eu vou postar somente com os meus amigos e tal. Não muda nada, né? O Facebook continua tendo acesso a todos esses dados, a todas essas informações. Né? O Facebook, não as outras pessoas. Exatamente, não as outras pessoas. Né? Então, nesse momento, a gente não tem nenhuma ação efetiva, né, de punição ao Facebook, né? Ou até inclusive, se a gente for olhar, o Facebook perdeu muito valor financeiro, perdeu quase mais de 50 bilhões de valor de mercado quando esse escândalo estourou, e agora a saída do Zuckerberg essa semana ao Congresso americano fez ele recuperar um pouco disso. Ou seja, os investidores gostaram de ouvir ele falar,
apesar de ele não ter, digamos, falado nada que tranquilizasse o usuário, né? Que foi o cara mais prejudicado nesse momento. Essa ida ao Senado foi realmente, eu concordo com o professor, foi uma peça retórica ali, né? Esse puxão de orelha. Assim. E até, em outro aspecto, não tem uma dimensão prática o que ocorreu, porque mesmo em sociedades como a norte-americana, assim, a legislação ainda é muito nebulosa sobre as questões de internet, né? É muito difícil alguma forma de controle e realmente, assim, a princípio não há nada que o usuário possa fazer. Alguns usuários começaram a receber uma notificação para saber assim, você faz parte desses 87 milhões. Né? Saiba que tipo de dados foram expostos, né? Então. E isso, né, que valor tem, na verdade? Não tem valor nenhum. Eu acho que é importante fazer um adendo aqui, que paralelo a isso, né, paralelo a todos esses problemas que aconteceram, na semana passada, no dia 4 de abril, o Facebook mudou radicalmente a sua API de dados, né, os seus acessos a dados. Né? O que significa isso? A API de dados é a porta de entrada que o Facebook dá para empresas terceiras coletarem informações, né? Então, além de não fazer nada em relação aos usuários, o Facebook puniu muito nós, professores, nós, pesquisadores. Né? Porque, por exemplo, eu, nas minhas disciplinas, usava várias ferramentas de análise, de netnografia com os meus alunos, onde a gente conseguia retirar informações do Facebook, conseguia retirar informações do Instagram, né? Claro que o Facebook é dono do Instagram também. Não informações privadas, né? Mas informações que facilitavam a nossa vida. Assim, a gente queria somar lá o número de comentários, compartilhamentos. Que manualmente daria muito trabalho. Que manualmente é praticamente impossível você fazer. O Facebook cortou esse acesso, né? Então ele está, de certa forma, punindo, né, as pessoas que faziam a plataforma se tornar conhecida. Né? Então, assim, a pesquisa científica, né, estudava como que as pessoas se comportam no Facebook. Até para, talvez, quem sabe, prever a questão das fake news, né? Ou talvez a gente entender essa dinâmica. E agora ele fecha a porta e ele não permite mais que a gente consiga descobrir isso. Né? Bacana. E bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta a falar sobre privacidade no Facebook. Hoje nós estamos recebendo o professor Marco Antônio Pinheiro, do curso de Publicidade e Propaganda, e o professor Vinícius Batista, do curso de Jornalismo. Já estamos de volta hoje, o Viva Voz entrevista aos professores Vinícius Batista e Marco Antônio Pinheiro. Estamos falando sobre privacidade no Facebook. E bom, esse não foi o único escândalo no qual o Facebook se envolveu nos últimos meses. A empresa também já havia sido questionada sobre a proliferação de notícias falsas durante as eleições americanas. Professor Vinícius, hoje tu acredita que é muito fácil disseminar boatos dentro da rede? Bom, é fácil... digamos assim, né? Até por diversas questões, né? Por uma questão tecnológica que vem, sei lá, desde no final do século passado, quando as primeiras plataformas ferramentas permitiram que o usuário produzisse seu conhecimento sem necessitar do entendimento de linguagem de programação, né? A criação do Blogger, depois o WordPress, gerou essa massa de pessoas que, com pequenos cliques, consegue criar um blog, consegue criar uma página, né, e divulgar o seu conteúdo. Hoje, alguns nem se apoiam em sites externos ao Facebook, né, criam uma simples página de compartilhamento de outras informações e viram um gerador de conteúdo. Por outro lado, há uma questão mais subjetiva, que é mais relativa à questão da sociedade, e uma pesquisa recente mostrou isso, assim, que o tipo de notícia falsa que circula, ele mexe com a emoção das pessoas, né? Mexe com a opinião delas. E como ela ataca esse aspecto, ela gera uma identificação que leva ao compartilhamento, né? Então, porque assim, notícias sérias nem sempre têm um toque de emoção tão grande. Elas podem ser chatas de ler, elas podem não ser totalmente surpreendentes. E uma notícia falsa, né, uma fake news, eu às vezes nem gosto muito de falar notícia falsa, porque se a gente está falando notícia, teoricamente não poderia ser falsa, né? Mas essas notícias falsas, elas vão pegar através desse aspecto. E o assunto sobre fake news tem se dividido tanto que a gente tem que até, às vezes, quando vai discutir, classificar de que tipo de fake news a gente está falando, né? Porque existem as fake news, talvez que esse ano vão ser as mais faladas, que é aquelas que a gente chama de hiperpartidarizadas, né? Ou seja, são notícias do cenário político, mas que claramente envolvem esquemas de adjetivação, de opinião e direcionamento para um espectro político partidário,
né? Então, a identificação dessa notícia falsa vai por esse viés. Mas tem notícias falsas que são mais da área do entretenimento, que envolve questões relacionadas à emoção, à surpresa, a coisas totalmente inusitadas, mas que são falsas ou exageradas para gerar, né, o clique, o compartilhamento. E tem um tipo de notícia que alguns pesquisadores chamam de notícia falsa sanduíche. Ela pega uma série de notícias verdadeiras, de dados verdadeiros, ou seja, verificáveis, certo, mas no meio daquilo ali ela inclui um viés, né, intencional falso. Ou seja, se a pessoa às vezes faz uma pesquisa inicial, ela percebe, outros sites estão falando dessa notícia. Então aquela informação que é a mais surpreendente, a que se mostra como bombástica, deve ser verdade também. Uau. Então, às vezes, existem esquemas de identificação dessas notícias que vão depender de que classificação ela tem, né? Que perigo, hein, gente? E aí a gente se depara aqui no nosso cenário nacional com a chegada das eleições, e uma das principais preocupações de especialistas políticos é exatamente de que forma o Facebook, as redes sociais em geral, né, serão capazes de influenciar, né, nas decisões do eleitorado, assim como influenciaram nos Estados Unidos, né? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que a gente está realmente vulnerável a esse tipo de, vamos dizer, manipulação, né? Eu acho que é por aí, Marco. Sim, a gente está bem vulnerável. Eu acho que, pegando o gancho do que o Vinícius falou, ainda, além de tudo que o Vinícius falou, tem a questão técnica da plataforma, né? A gente tem o famigerado algoritmo, né? Que a gente sempre ouve falar do tal do algoritmo. Na verdade, o algoritmo do Facebook é ele que faz a seleção daquilo que cada um vai ver, né? Então, quer dizer, muitas vezes eu pego e recebo uma notícia falsa, como uma fake news, como o Vinícius falou, eu recebo de alguém próximo a mim. Então, essa notícia chega a mim já chancelada por alguém que eu conheço, por alguém que eu confio. Então, eu já vou meio que subjetivamente, não, deve ser verdade, né? E daí eu vou lá e ou eu dou um like, ou eu dou alguma reação, ou eu compartilho, eu comento, e estou dando para o Facebook, né? Na verdade, eu estou dando mais força para aquela notícia, porque o algoritmo entende que aquilo é algo relevante, né? Então, esse é o grande problema que a gente tem. Eleições 2018 no Brasil, o grande problema que nós vamos ter, a possibilidade dos candidatos fazerem anúncios. Então, está liberado que o candidato faça os anúncios pagos do Facebook, né? Então, quer dizer, além de você ter que lidar com o que a gente chama das postagens orgânicas, que vêm, né, de páginas, de pessoas, né? Você também vai ter essa possibilidade. Então, no primeiro momento, nada impede que alguém, né, de má fé, crie uma fanpage com várias notícias falsas e faça anúncios com essas notícias, né? Então, como que isso vai ser tratado? O Facebook, até na própria fala do Zuckerberg no Senado nessa semana, ele disse que acho que ele foi questionado em relação às eleições no Brasil, ele falou que vão fazer alguma coisa, mas não foi dito ainda o que será feito. Pois né? E sobre esse aspecto de algoritmo, me lembrou também uma questão que o professor Marcos trouxe, que essa pesquisa, porque eu sempre digo assim, envolve uma questão tecnológica, mas envolve uma questão humana que é de difícil controle e entendimento, né? E a questão do algoritmo, um dos itens que ele leva em consideração para dizer se aquele conteúdo é relevante ou não, e ao dizer se ele é relevante, ele vai colocar mais em exibição nos feed dos usuários, é a questão da rapidez com que ele recebe reações. Então, eu postei alguma coisa. Se aquele conteúdo começa a ser curtido logo nos primeiros minutos, o Facebook, o algoritmo, né, esse monstrinho que a gente não conhece direito, ele começa a entender que aquilo é mais relevante. E uma pesquisa recente do MIT mostrou que as notícias falsas, elas são compartilhadas numa velocidade muito maior do que as notícias verdadeiras. Talvez até pelo esquema de que uma notícia verdadeira, ela depende de um amadurecimento para eu compreender as informações e absorver um sentido. E as notícias falsas, às vezes, elas vêm com um sentido já pronto, né? E muito essa explícito. Coisa do sensacionalismo. E daí a pessoa, e realmente ela recebe através de pessoas conhecidas, dá um curtir, dá um compartilhar, e isso se espalha de uma forma muito mais rápida e de difícil controle, né? E falando nisso, uma análise realizada pelo jornal Folha de São Paulo apontou que as páginas brasileiras de notícias falsas e sensacionalistas vêm ganhando um aumento de engajamento, enquanto as páginas de jornalismo profissional apresentam queda. Segundo a pesquisa, que analisou 21 páginas de fake news e 51 de jornalismo profissional, a taxa média de interações do primeiro grupo aumentou em 61,6% entre outubro de 2017 e janeiro de 2018. Professor Vinícius, como que a gente então consegue se proteger disso, dessa disseminação, já que é muito mais comum a gente ver notícias falsas do que notícias verdadeiras dentro da rede? Eu sempre digo e gosto de repetir que, apesar do lado negativo das fake news, eu vejo como uma boa oportunidade para o jornalismo
reforçar alguns dos seus valores e de algumas das suas técnicas mais primordiais, assim. Uma forma que eu vejo de a gente se proteger das notícias falsas é justamente segurar o ímpeto de compartilhar, de curtir, né? E fazer algumas comparações. Isso depende do que a gente chama no jornalismo de uma leitura crítica de mídia, né? Ou seja, meio que aprender a ler criticamente as notícias, né? Porque, claro, historicamente, mesmo antes da internet, a gente tinha casos de notícias falsas ou mal apuradas no jornalismo profissional. Mas a forma como isso ocorre hoje em dia é muito maior. Então, o que eu indico, assim, além de um amadurecimento no entendimento sobre o jornalismo, também um amadurecimento no entendimento da tecnologia. Aproveitar as ferramentas de busca, né? O Google, nosso mais conhecido. Então, fazer comparações. Eu li aquela notícia, tira um tempinho, alguns segundos, joga o título da notícia que tu acha que pode ser mentira no Google. Essa notícia aparece em sites que tu já confia, né? É claro que a gente não deve deixar de lado veículos independentes, mas normalmente a grande mídia pode servir primeiro como um ponto de referência. Há diversas estruturas hoje em dia no Brasil e pelo mundo de checagem de fatos, né? Sites que são especializados em ver que notícias falsas estão circulando e desmenti-las, ou notícias imprecisas e apontar, né, cada aspecto dela, se é verídico, mas alguma coisa. E, por outro lado, um outro momento, assim, tu descobriu que a notícia é falsa, eu sempre indico assim, não ignora. Sabe? Um colega teu, um tio, alguém que tu só conhece de vista, ele postou uma notícia falsa, claro, de forma educada, né? Sem criar qualquer polarização que nós já temos demais. Compartilha assim, amigo, essa notícia eu vi aqui que é falsa, né? Tipo, cuidado, papapá. Porque é importante essa educação para a leitura de notícias, né? Tá certo. Agora, voltando ali ao Zuckerberg, Facebook, ele chegou a admitir que o Facebook errou quando deixou que informações falsas circulassem livremente na plataforma durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Eu estou realmente... acho que todos devemos estar muito preocupados com a chegada e me parece que alguns especialistas na área da política já têm comentado isso. O cenário é muito parecido no Brasil com o que foi nos Estados Unidos, exatamente essa polarização e enfim, né? E, de novo, até que ponto a gente pode se proteger disso? Tem alguma dica, professor? Eu acho que a dica, né, foi até isso que o Vinícius acabou de falar, né? Então, assim, a gente essa ideia vai aumentar bastante, né? Essa polarização ela vai continuar, mas como o Vinícius falou, a gente se deparar com algo que é falso, na verdade a gente não deve fazer nada, né? Justamente, né, a gente não deve compartilhar, comentar, não deve fazer nada, porque ao fazer alguma coisa, a publicação ganha força, né? Então, ao não fazer nada, o que eu posso fazer? Simplesmente denunciar para o Facebook, né? Do ladinho direito superior da publicação, tem um ali, denuncia a publicação, né? Ela é uma fake. Porque se eu faço um comentário, mesmo como o Vinícius falou, né? Assim, vou fazer um comentário que ela é fake. O Facebook, logaritmo. Ele vai entender, não, beleza, né? Ele não vai ler o que o Vinícius falou, o que eu falei. Ele vai compartilhar. Como uma reação só. Exatamente. Manda mensagem, né, por privado, né, para quem você conhece. Eu acho uma curiosidade bem interessante também, a Cambridge Analytics, né, que foi a empresa, né, que estava aí da onde partiu todos esses problemas, ela se instalou no Brasil e ia atuar nas eleições de 2018, né? Pois acredito que agora não vá mais, né? Tanto que a gente até levantou que o ex-sócio, que era o André Torreta, afirmou que a empresa não tinha nenhum banco de dados no Brasil, mas ele chegou a conversar com algumas chapas políticas para vender um esquema que era mais ou menos isso, de dados para enviar informações, enfim, com esse apelo de medo, enfim, que choca as pessoas e faz com que elas mudem a sua ideologia política no Facebook, mandar essas mensagens. Então, na minha visão, é muito estranho que eles não conhecessem esse esquema antes, né? Eu acho que o esquema já existe há bastante tempo, né? Então, tem muita gente por trás, tem profissionais por trás disso, né, que entendem o funcionamento. Muitas pessoas estão dizendo que esse vazamento da Cambridge é apenas uma ponta do iceberg de uma série de outras irregularidades relacionadas a dados, né, que a gente tem, né, ou que a gente vem a descobrir mais para frente, né? Poxa, vamos respirar fundo então e ver se conseguimos continuar nos movimentando nesse universo. Nosso tempo terminou, a gente quer agradecer muito a participação de vocês. Conversamos então com o professor Vinícius Batista, do curso de jornalismo, com o professor Marco Antônio Pinheiro, do curso de publicidade e propaganda. Obrigada, professores, e obrigada também a você que esteve acompanhando mais um Viva Voz, e a gente se vê no próximo programa. Até lá!